Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou falar sobre essa guerra fria que tá rolando no planeta. A essência dessa provocação será sobre o shutdown americano, muito baseado na paralisação do governo americano que não teve as suas contas aprovadas no parlamento e teve que ativar a cláusula de segurança da República, paralisando aí operações estatais por todo o país e pelo planeta. Pelo que eu percebi, até o perfil do Twitter aqui no Brasil, o pessoal deu uma paralisada. Então assim, venham falando sobre as preparações de mais um ciclo de grandes problemas criados pela elite e que serão socializados para todos os indivíduos da pirâmide social. Esse shutdown americano é só o apito de cachorro para coisas muito piores que estão por vir. Então assim, nessa provocação eu vou traçar um cenário que parte da mobilidade de um império que tem que se mexer com cuidado e partindo aí para o seu objetivo de manutenção de poder. Antes disso, aquele velho trato de sempre, você deixa o seu like, segue o canal e, se possível, faz aí um apoio para esse QR Code que está aqui no canto superior da sua tela. É uma troca simples, eu te entrego uma provocação e você deixa pelo menos aí a sua inscrição no canal. Eu vou trazer esse shutdown pela perspectiva de ideologia. Entenda ideologia enquanto conjunto de ideias e ideais que ajudam na percepção, leitura, análise e reações a padrões e estímulos da realidade. As pessoas, quando olham para os Estados Unidos, elas veem como uma república diferente, mas com a base ocidental igual a de todos, o que é para mim um óbvio e grande erro. Os Estados Unidos são um conjunto de representantes econômicos que vão jogar esse game da geopolítica com a visão de blocos de agentes econômicos e não a de um bloco de um país. Os Estados Unidos é a essência da guerra, geralmente guerra de mercado, e por diversão também aí eles aplicam guerras militares. Ou seja, se tu conseguir captar que, por mais ideológicos que eles pareçam, o seu interesse é de controle geopolítico, tu mata praticamente aí toda a provocação, inclusive essa percepção da dívida americana, que eu acho que todo mundo vem tendo. Os americanos, antes da Segunda Guerra Mundial, estavam muito atrás da Europa no que se diz respeito à estrutura e domínio de mercado, estavam aí quebrados por tentar sobreviver de manobras econômicas bancárias, e não é de hoje que esse negócio de envolvimento com banco normalmente quebra o país, e no pós-Segunda Guerra eles viram a oportunidade perfeita, lucrar com a reconstrução da Europa e aplicar o câncer especulativo que ferraram a vida deles globalmente. Então, quem controla a especulação ganha dinheiro, quem especula perde dinheiro. Isso é uma velha máxima. Então assim, tu corta para 2025 e o que vemos é que todos os países estão endividados e sem conseguir reagir a esse câncer espalhado pelos americanos. O câmbio nunca estabiliza, keynesianismo no 12, o que ao meu ver é só uma loucura, e viver de dívida e desvalorização da moeda é o jogo do escravo moderno. Então vão ter países que são colonizadores e vão ter países colônias, normalmente países que vão abraçar desvalorização de moeda, keynesianismo, câmbio muito doido. Tu pega aí, por exemplo, um caso de Brasil e Argentina. Então assim, os americanos que estavam se distanciando da vanguarda por conta de especulações e suas manias de manipulação de mercado, saíram de uma crise especulativa colocando todo mundo nela. Ou seja, o Resta 1 pode não ser uma loucura, só uma repetição aí da história. E é aquilo, tu olha para esse shutdown e fica muito nítido que é só uma novela política. A gestão Trump opera como um mágico. Uma mão distrai a multidão, enquanto a outra opera o mercado. O Trump representa uma série de empresários que só queriam um pouco mais de estabilidade política que os democratas os negaram. O democrata queria tocar um pouquinho de terror, republicano é um pouco mais ortodoxo. Os americanos seguem uma essência social de mercado, ao contrário do Brasil, que é o de Estado. Ou seja, as disputas entre os grandes agentes americanos se focam no mercado. A política é só para manter o território, por mais que nos últimos, 3, 4 ciclos eleitorais de presidente, a política
tenha forçado a barra no mercado para gerar um controle maior. Então assim, se tu entender que os Estados Unidos como um conjunto de empresários que vão usar o câmbio, forças armadas e domínio tecnológico para se manterem no topo da extração de recursos globais, eles tenham a capacidade de operar qualquer loucura, tu já vai ficar um pouco mais veaco. Então assim, mesmo que para manter esse controle eles tenham que gerar problemas globais, sem nenhum problema. É só olhar para essa pressão por conta do Bolsonaro. Tem a questão de ideal de mundo, mas o foco óbvio é o domínio de recursos estratégicos. Então assim, parece loucura, parece meu chapéu de alumínio, mas para mim os Estados Unidos estão preparando um bote. E eles possivelmente vão usar de gatilho econômico. Os Estados Unidos estão claramente se preparando para a guerra contra a China. E destruir a economia global é o gatilho mais poderoso que qualquer bomba atômica. Em uma guerra entre possíveis impérios, o planeta poderia sofrer aí danos irreversíveis. Logo, uma destruição de baixa escala, ao meu ver, é o que está na mesa do Trump e possivelmente é o que ele usará no futuro. Então assim, se as tentativas de acordos não derem certo até o final do mandato do Trump, acredito que vão tentar frear esses mercados em crescimento chinês. A China ampliou seu leque de mercados, então tem várias categorias que estão monopolizando o planeta. E eles vão fazer isso na base do que eles dominam há mais de 100 anos, que é a manipulação econômica. Vão forçar a ideia de que estão quebrados e vão meter um calote histórico no planeta, criando uma avalanche que possivelmente vai afetar o lado mais forte da China, que é a sua indústria. Então, se não tiver ninguém para comprar, logo você entrará em colapso, já que a China tem toda uma sociedade baseada na indústria. Então assim, Estados Unidos meteu aquele velho teste de temperatura, a equipe do Biden puxou a fila das sanções e a equipe Trump está acabando o teste. Meteram taxação na China para ver o real impacto da economia americana no país asiático. E os resultados é que a China, por mais que tenha um leque muito amplo, não consegue sustentar a demanda interna sem a captação de dólar do mercado americano. Isso muito por conta do seu câmbio. E é aquilo, não sei se isso é bom ou se é ruim, mas teremos aí um grande BO para resolver. Ou compramos roupa anti-contaminação nuclear, ou compramos kits agrícolas para uma crise global que será proposta e que possivelmente vai deixar todo mundo morrer de fome. Então assim, torci muito para a China conseguir sair com baixo dano dessa investida final do Trump. Mas o tom adotado pela equipe do Laranjão nesse shutdown é um tom de preparação para coisas maiores, ou seja, tome derretimento global. Então fica muito difícil tu olhar para um cenário futuro e não perceber que esse é um grande show de calote de guerra, onde os especuladores americanos não vão optar por uma destruição nuclear, mas sim uma destruição rentável. Como disse antes, se o planeta quebrar, quem vai lucrar são as elites sociais e públicas, que vão conseguir aí tomar conta dos espaços e recursos. É aquilo, até para se destruir o planeta tem que ser rentável, é só questão de se planejar bem. A China, que sempre adotava aí um tom mais ameno dentro dos debates públicos, passou aí a demonstrar suas garras e impor sua visão de mundo. Antes ela fazia isso através de dívidas cretinas, e o que estamos vendo agora é uma espécie de moral de império, onde se o país desobedece à China ou fala algo desagradável, ele acaba ficando mal não só com a China, mas também com os satélites chineses. E já que chegou na briga de satélite, se prepare, pois daqui para frente é só para trás. É impossível dois impérios começarem a colidir a nível de satélite e não dar muita merda. E é aquilo que eu venho falando há algum certo tempo. É o resta um. O último país leva tudo. Venho alertando sobre essa teoria desde o início do ano, que iam dar pau na economia global, forçando a compra de espaços sucateados e de recursos não utilizados, normalmente por falta de estrutura. Então assim, até pensando em controle de proximidade de inimigos, quebrar todo mundo me parece ser a medida menos
letal e suja. A China já começou a vender suas posições americanas, Japão e outros países também estão vendendo suas posições lá. Vários países estão começando a se mover para tomar menos prejuízo. E o Brasil nisso tudo só saberemos com o resultado da próxima eleição. Aí sim saberemos para quem vamos entregar aí o nosso país. Indo para o segundo bloco, visando algo que reduza todo esse BO de prejuízo americano, trazer a ideia de administração mista. A essência da ideia é blindagem de recurso. O principal problema de um país quebrado é o sucateamento dos espaços produtivos e recursos estratégicos. As elites locais e exteriores sabem muito bem do valor da ocupação de espaço e controle dos recursos e acabam aí usando mil narrativas para normalizar a posse, que ao meu ver é só um roubo da coisa pública. E a ideia é muito simples: todos os serviços e recursos pertencem ao Estado e quem quiser vai trabalhar por meta de produção. As empresas receberiam por pessoas atendidas ou por lote produzido, sem ter impostos recolhidos. Só assim o país mantém os lucros e todo o controle produtivo para se manter dentro desse jogo. E veja, nem é só para lucrar, é para não sermos absorvidos por alguma grande nação, seja um império ou algum desafiante aí. E a ideia, bem, é basicamente uma prestação de serviço. Teríamos aí uma espécie de cartel fechado de 10 a 20 empresas, a depender da categoria, que dividiriam a demanda dessa categoria, com análise de qualidade baseado na porcentagem de mercado que cada empresa conseguirá manter no futuro. Então assim, tu pega uma empresa, dividiu 100% da produção para 10 empresas, ou seja, cada empresa produziria 10%. Se cair para baixo dos 3%, outra empresa se candidataria para produzir ou prestar serviços para a sociedade, mantendo a evolução e qualificação dos produtos e serviços. Outra coisa positiva é que prestadores de serviços que normalmente gastam para se ter uma matéria-prima mais cara vinda de fora, poderiam usar o espaço continental do Brasil para produzir as suas matérias-primas com parceria estatal, e isso acabaria aí que reduziria o custo de produção e aumentaria a qualificação. O Brasil tem sérios problemas para qualificar os seus produtos, é só tu olhar para o que estão fazendo com a comida industrial, que ao meu ver é praticamente um crime. Além, é claro, de tu matar as raposas da elite que vão se apossar de tudo e controlar o restante dos indivíduos da base da pirâmide. Sou um estruturalista e por muitas das vezes parece que sou um socialista falando. E sim, acredito que todos os espaços e recursos deveriam ser da propriedade do Estado, visando uma perspectiva de aumento da competitividade do Estado dentro do mercado, o que traria um aumento de receitas e redução de impostos. Parece louco, mas na situação que estamos, ao meu ver, é ótimo. Forçar um ganho tabelado que, ao somar tudo, ainda gera um lucro muito bom. Tu pega, por exemplo, o exemplo da internet. Se tu divide aí 200 milhões de pontos de internet para 10 operadoras, no mínimo aí eles teriam um lucro de 2.400 milhões. Então assim, sem redução, sem retirar a carga tributária, sem deduzir impostos, cara, é só glória e alegria. Além, é claro, que reduziria bastante o que nós pagamos em todos os consumos mensais. Tu pega essa ideia na energia, na água, na internet, na telefonia, entre outras coisas, o que projeto é que seríamos beneficiados e o estado de quebra ainda ganharia dinheiro fazendo isso e reduziria de outros lugares. Tu pega aí, por exemplo, o caso da internet. 200 milhões de pontos de internet vezes o governo vai pagar 10 para as empresas. Vamos supor que o governo pegue 40, cobre R$40. Dá 8 bilhões por mês. Tu multiplica aí. Coloquei energia, água, internet, telefonia por 4, 32 bilhões vezes 12, 384 bilhões a mais de lucro sem retirada de impostos. Se tu pega tudo que o Haddad já roubou de imposto, acho que não chega na metade disso aí. Então assim, ao meu ver, é a única saída possível para o Brasil se proteger e ainda se manter estável. Além, é claro,
que estamos dentro de um cerco sul-americano. Estamos em uma operação de cerco e o Trump avisou que vai dar pipoco no Maduro a qualquer momento. E essa notícia acho que foi de ontem, que o Trump avisou que ia pisar no território venezuelano e que as forças militares que estão se acumulando lá não seriam dinheiro jogado fora. Os Estados Unidos são um conglomerado de empresários que vivem das suas imagens e empresas. O controle sobre essas duas categorias serão mantidas a qualquer custo. O problema é que aqui no Brasil, pelo menos o tema aparentemente só terá uma grande repercussão quando explodirem tudo para depois ser especulado. Então precisa tacarem bomba aqui para alguém falar do assunto. E é aquilo. Fuja da miragem política. As pessoas ainda acreditam em eleições tranquilas e sem tumulto, onde terão apenas as perseguições ideológicas, mas que não afetará aí muita coisa no futuro. E te deixo uma pergunta: tu acha que o gasto de imagem pública que foi gasto aqui no Brasil sairá de graça? Tu acha que todo esse exército que está em torno da América do Sul sairá de graça? Porque sim, eu acredito no apocalipse. E para não ser muito pessimista, se essa merda de planeta for realmente derreter em um mundo otimista onde a minha ideia é abraçada por alguém, te faço uma pergunta: seria ruim ver inimigos comerciais derreterem? Fica aí a pergunta ou questionamento. Então, moral da história, o grande teatro americano talvez tenha sido direto e óbvio demais. Pode ser também que eu seja um pouco alarmista, porém o cerco e uma dívida impagável me deixam um pouco desconfiado sobre os interesses norte-americanos. Então assim, esse shutdown, ao meu ver, é só uma justificativa ideal. Até parece que os democratas vão aceitar perder 50% dos seus funcionários públicos que foram escanteados pelo Trump por conta do shutdown, sem receber nada em troca. Não se joga um recurso desse fora, a não ser que tenha obviamente aí algo maior na mesa de negociação. E é aquilo, se sabemos que vai quebrar, a gente pode usar como uma brecha ideal. Na minha visão, deveríamos se expandir para a América do Sul ao todo e forçar a virar os nossos satélites e também amortecer nosso fluxo econômico. Porém, é uma medida que só aconteceria se tivéssemos um plano de governo, o que, analisando o cenário atual do Brasil, jamais teremos. E é aquilo, toda provocação é uma revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito emocional. Teremos um bombardeio em relação a crises econômicas no mundo e no Brasil. Tome cuidado com abutres que vão tentar tirar vantagem do seu desespero e tirar aí uma lasquinha do seu dinheiro, beleza? Então a provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe seu like, siga o canal e faça uma doação para esse grande QR Code que está no centro da sua tela. Então até a próxima provocação, fique com Deus, um forte abraço!